para a gente falar de Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Vitória, enfim, venceu a sua primeira partida fora de casa na Série A 2025 e o venturismo está forte, viu? Venceu um confronto direto, foi uma vitória fora de casa, mas essa valeu por pelo menos duas, tá? Confronto direto contra o Santos em plena Vila Belmiro com gol de pênalti de Mateuzinho. O Vitória vence e segue vivo, segue muito vivo no seu objetivo em escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. Iguala a mesma pontuação do Santos, né? Apesar de ter um jogo a mais, o jogo do Santos é contra o Palmeiras, que talvez não consiga o resultado e fique tudo igual aí também com o mesmo número de jogos. Vamos analisar este jogo, né? Esta partida agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com Alan Roberto nos trabalhos técnicos e vamos com Arthur Silva nos comentários. O homem é pé quente, viu? Arthur Silva é pé quente. Primeiro jogo do Vitória na Série A 2025 e o Vitória faz o que não fez até agora, vencer. Se a gente soubesse, Arthur Silva, que esse era o que faltava para o Vitória vencer fora de casa, a gente já tinha escalado antes. Boa noite para você. Boa noite, Fábio, todo mundo aqui que está assistindo. Um abraço especial para a torcida do Vitória. Tava com saudade de gravar um programa aqui sobre o Vitória. Eu acho que a última vez tinha sido no Campeonato Baiano, né? E quando porque eu tô gravando aqui, né, para passar informação para todo mundo, o Vitor Vilar saiu de férias, né? E aí quando o Vitor Vilar falou que ia sair de férias, que tinha que me chamar aí para assumir, eu disse: "Rapaz, jogou essa bomba aí, mas eu vou buscar, porque assim, o homem somente me colocou num jogo assim, se tem um jogo de 6 pontos, foi esse jogo de hoje. Porque se o Vitória vence, como aconteceu, ele iguala o número de pontos, se perde fica 6 pontos, né? Então, decisão de final de campeonato. Mas eu disse para ele: desafio dado é desafio cumprido, vamos para cima. Mostrar mais uma vez que, ao contrário das más línguas, do que as más línguas falam por aí, eu sou pé quente e mostrei mais uma vez aqui. Então, resultado importantíssimo para o Vitória. E bem que o homem falou no grupo, o protocolo Venturismo já foi colocado em prática. Agora foi o protocolo Arthur assumindo o Vitória aí para ver se Artuzismo agora? Temos o Artuzismo. é isso, o Arthuzismo aí para a gente recuperar o Vitória. Depois a gente vai falar com mais detalhes, Fábio. Mas assim, falando sério agora, uma grandíssima vitória do Vitória, tá? Você falou do tabu do Vitória de não ter vencido nenhuma partida fora de casa nesse campeonato, que foi quebrado hoje. Mas mais dois tabus, podemos dizer assim, o Vitória também quebrou hoje, tá? O Vitória não tinha, nesse campeonato ainda, tido duas vitórias seguidas, e conseguiu duas vitórias seguidas, venceu um Bavi, um jogo que a gente sabe que para o moral, para o ânimo do elenco, da torcida, de tudo que envolve o futebol, você vencer um clássico, ainda mais um clássico como o Bavi, é algo que é muito importante, né? E você consegue aí a segunda vitória seguida contra o Santos, e além disso, Fábio, tem um tabu histórico, o Vitória nunca tinha vencido na Vila Belmiro. Hoje foi a primeira vez na história que o Vitória conseguiu 3 pontos jogando na Vila Belmiro. Então, resultado super relevante, muito importante. O Vitória, se alguém ainda tinha dúvidas, se alguém falava, e aqui eu vou ser sincero, até eu em determinado momento cheguei a pensar que o Z4 já estava definido, né, pelo que a gente via acontecer no campeonato. O Vitória vem e mostra que não tem absolutamente nada disso. Como você bem falou, ainda tem um jogo a menos que o Santos, mas está igualado na pontuação. E mais do que isso, né? Você iguala na pontuação num viés de alta, e embora o Santos tenha conseguido uma ótima atuação contra o Corinthians, mas você perdeu um confronto direto dentro de casa. A gente viu como foi a pressão na Vila Belmiro com o apito final do árbitro, né? Então, o Vitória de quebra, ele ainda se coloca numa posição de evolução e o Santos numa posição de queda. Um Santos que já já, por exemplo, Fábio, vai ter uma semana aí, depois de duas rodadas, não é exatamente agora. O Santos agora acho que pega o Botafogo e o Fortaleza. Mas depois desses confrontos, o Santos vai ter uma semaninha que vai ser Palmeiras, Flamengo e Palmeiras de novo. Então, a torcida agora do Vitória é para o Santos continuar cambaleando, continuar sem conseguir emplacar, porque essa semana aí tem um potencial grande de degringolar a equipe, e é isso que o torcedor do Vitória, obviamente, está querendo, além, claro, de fazer o seu papel, que foi algo que a equipe fez muito bem hoje. É isso, né? E não só o Santos, né? O Vitória coloca ali na zona
de perigo outras equipes, como o próprio Atlético Mineiro, que tem 33 pontos e está focando atenção em Sul-Americana. O Ceará, que está a 4 pontos do Vitória. E o Ceará é um time que tem dificuldades muitas vezes de ganhar em casa, até ganhar alguns jogos improváveis, mas é aquele time que pode pontuar em qualquer jogo, mas pode perder qualquer jogo. E não tem um elenco muito robusto também. É outro time que pode entrar aí nessa zona da confusão. Então, essa vitória foi fundamental para o Vitória manter aí as suas esperanças de se manter. Claro que hoje o Santos é o time ali a ser buscado, mas assim, mesmo que o Santos consiga aí uma boa sequência, tem o Atlético Mineiro, tem o próprio Ceará, né? Tem o Inter também, enfim, então Eu diria que até o Bragantino, viu, Fábio? O Bragantino que isso perdeu hoje pro Juventude, até ele tá olhando, dizendo, rapaz, são 5 pontos, é, mas com o momento negativo que ele vive, assim, a gente, a gente até passando aqui informação para nossa audiência, né, Fábio? Vai se ter aí em breve a gravação do raio-x completo, isso. né, falando da rodada. Se não for hoje e ele sair no formato de vídeo, a tendência é que ele seja gravado amanhã. E aí todos esses pontos que a gente está falando aqui de conjuntura de tabela, classificação, fazer aquela análise que Fred sempre traz para a gente aqui do Power BI de Pedro de com 31 pontos nessa altura do campeonato, quais são as campanhas? Tenha certeza que a matemática para o Vitória ela se abriu de uma forma gigantesca, né, com essas 2 vitórias seguidas. O que antes parecia uma missão impossível, agora tenho certeza que é uma missão bem mais palpável, né? O Vitória agora, eu não vou ter aqui de cabeça, mas deve estar com a campanha, Fábio, em termos de pontuação próxima do ano passado, por exemplo. Não deve estar com uma grande distância, né? Não sei se ainda já conseguiu alcançar, mas não deve estar com aquela coisa muito atrás. Então, tem essa parte matemática que a gente vai trazer, mas dá para a gente falar que sim, tem muita equipe aí que vai ter que abrir o olho. E eu diria até, Fábio, que para quem está vendo o campeonato à brinca, vamos dizer assim, o seu caso, por exemplo, que torce para o Botafogo, ou até o meu caso, que tô na torcida aí pelo Vitória, pelo carinho que eu conquistei aí, que na verdade o Vitória conquistou comigo aí nesse tempo, mas para quem tá vendo de fora foi excelente demais essa vitória. Colocou fogo no jogo ali, sabe, na disputa pela permanência, uma disputa que parecia que estava meio resolvida, como eu falei, mas que assim, tem muita coisa em jogo e o Vitória tá vivíssimo. Eu não estou com o Power BI aqui, mas eu estou com o blog de Cássio Zirpoli, que é tão bom quanto, né? E ano passado, o Vitória, após 29 jogos, ele tinha 29 pontos, tá? 2 pontos Então, a mais, ou ele seja, está com uma campanha até melhor do que a do ano passado nesse momento da competição. Inclusive, ele era o 17º, o Fluminense era o 16º com 30 e o Atlético Paranaense era o 15º com 31. Né? Era uma pontuação que ano passado, por exemplo, ele estaria fora do Z4, né? Então, eu acho que realmente dá para o torcedor ficar esperançoso, né? De um time afundado, né? Quase afundado, com 2 jogos difíceis, né? Um clássico contra um Bahia que é G6 e contra um Santos que vinha de uma vitória no clássico, né? Vencendo bem o Corinthians, jogando mais uma vez na Vila Belmiro, onde não é fácil bater o Santos, né? Você trouxe aqui a informação que o Vitória jamais havia vencido o Santos lá na Vila Belmiro. Então, realmente a equipe renasce para o Campeonato Brasileiro e para essa disputa aí da manutenção na Série A. Bom, deixa o like, hein, galera? Muita gente chegando aqui. Vou aproveitar agora para pedir o like no vídeo, deixa a curtida, se inscreve no canal, veja aí se você é inscrito. Se você não for, ative as notificações, que também é muito importante, tá? Para as métricas do YouTube. Quanto maior a porcentagem de inscritos que ativam a notificação, mais o YouTube entrega, e aí o nosso canal cresce mais rapidamente, né? Então é muito importante você fazer isso. Também compartilha aí nos grupos, tá? A torcida do Vitória tá por aí, compartilha aí que a gente já começou aqui com o pé quente. Arthur Silva vai analisar o jogo, né? A gente só entrou na importância do resultado. A gente vai entrar no jogo e também projetar um pouco mais para frente aí essa sequência do Vitória. E também agradecer aos nossos parceiros, tá? A Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, vai lá, mas vai na boa, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. betnacional.bet.br. Também tem o Clube 45, lá você pode nos apoiar de forma direta,
para ajudar esse projeto ser cada vez maior. E você pode ir lá no nosso apoia.se/podcast 45 e em contrapartida você será adicionado na nossa comunidade com quase todo mundo da nossa equipe para interagir por lá com você. Vamos lá, Arthur Silva, vamos falar do jogo, né? Um jogo que o Vitória teve desfalques importantes, né? Camutanga, Kaisa e Eric, né? Que são jogadores de frente ali mais perigosos, né? Um jogo que, assim, tudo bem vencer o Bahia, mas assim, era um Vitória que não vencia fora de casa contra um time que jogava em casa, vindo até de uma boa vitória no último jogo, até perdeu do Ceará, né? O Santos tinha perdido de 3-0 do Ceará, mas nem foi um jogo que ele foi tão mal, né? Foi um jogo até que o placar é um pouco mentiroso, foi um jogo até mais equilibrado do que o 3-0 pode demonstrar, né? Mas foi um jogo. Hoje foi um jogo muito Jair Ventura, né? Jogar por uma bola, um time muito aplicado defensivamente. O time não tomou gol, né? E nem sofreu tanto, Arthur Silva. Eu acho que foi o jogo do Vitória que ele menos sofreu defensivamente, né? Foi um time que conseguiu ali segurar o resultado. E assim, vendo o jogo, a minha sensação, pô, o Santos pode jogar até amanhã que não vai fazer gol. O Vitória. Hoje o Vitória não toma gol. Essa foi a sensação que passou dentro de campo, né? O Vitória mais tranquilo, o Santos também muito nervoso, né? O Santos sentiu o gol sofrido. E aí temos essa importante vitória do rubro-negro. Quero que você analise aí os principais pontos desse grande resultado. Fábio, falando agora mais especificamente do que a gente viu nas quatro linhas, né, hoje na Vila Belmiro, eu acho que para começar tem que destacar novamente o que você falou, né? Foi um Vitória que, além de o desafio de você buscar pela primeira vez a vitória na Vila Belmiro, buscar pela primeira vez a sequência de duas vitórias, buscar pela primeira vez uma vitória fora de casa nessa Série A, teve que fazer isso com desfalques assim relevantíssimos no time. O Vitória perdeu o Renato Kaiser, que é seu artilheiro na competição, para o jogo de hoje. O Vitória perdeu o Eric, que é um ponta que hoje é o melhor atacante da equipe, né? É um ponta que chegou com grande expectativa para a Série A, não conseguiu se encontrar tão rapidamente, mas vinha crescendo de rendimento. Não à toa decidiu os jogos para o Vitória, né? Nas últimas vitórias que a equipe conseguiu ter, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, né? O gol foi dele e tudo mais. Então, um jogador super importante. Perdeu o Camutanga, um zagueiro que tem feito a diferença para o Vitória desde essa volta dele após uma passagem pelo Remo, que na verdade fez o torcedor não entender como é que ele foi emprestado para o Remo, tendo uma necessidade dentro do elenco do Vitória. E só para ilustrar, por exemplo, o Camutanga no jogo passado foi figura preponderante para a equipe conseguir a vitória contra o Bahia. Ele salvou ali no final um lance em cima da linha, né? Que para o zagueiro é como ele marcar um gol, né? Então mostra a importância desses jogadores dentro do elenco do Vitória, que ainda perdeu a opção de elenco, né? Porque Dudu acabou sendo expulso ali na reta final do Bavi, então era mais uma opção que o Vitória poderia ter durante o jogo e que acabou não tendo. Então o Vitória foi para o jogo de hoje com uma formação inicial modificada. Na zaga, eu acho que a saída de Camutanga ela acabou não sendo tão sentida Sentida, ou né? exacerbada, porque você teve um Edu que fez um bom Bavi sendo mantido para o jogo, né? Agora, com a diferença que da última vez ele tinha jogado no lugar de Lucas Halter, que estava suspenso no Bavi, Lucas Halter voltou, e aí Edu dessa vez estava substituindo o Camutanga. Mas no ataque, o Vitória existia uma preocupação muito grande, porque Renato Kaiser, como eu falei, é o artilheiro da equipe, foi substituído por Renzo Lopes, e na posição de ponta, Eric saiu para a entrada de Mateuzinho. E aí talvez um torcedor que não está acompanhando o Vitória tão bem nessa temporada pode até olhar e dizer, pô, mas sai Eric, entra Mateuzinho, foi bom para o Vitória, né? Talvez tenha sido até melhor. E por mais que tecnicamente a gente possa dizer que Mateuzinho já jogou mais bola do que Eric no Vitória, mas é um Mateuzinho que nessa temporada não tinha acontecido ainda. É um Mateuzinho que não tinha tido boas atuações. Tanto que Na é Série A, reserva, né? inclusive, na Série A, inclusive, ele jogou poucas vezes em quantidade mesmo. É um cara que vem sofrendo bastante com lesões e também não tem feito uma temporada tão boa. Até hoje. Eu acho que Mateuzinho hoje, além da vitória, obviamente, foi uma boa notícia para o torcedor. Ele conseguiu ter uma atuação longe ainda daquele Mateuzinho que a gente já viu resolver partidas tirando um coelho da cartola ou sendo, sabe, fazendo jogadas assim fenomenais, mas foi um cara muito importante na vitória de hoje do Vitória.
E só para dar uma dimensão, Fábio, do quanto o desafio era difícil, né? E o quanto essa vitória foi importante, o jogo começou e com poucos minutos teve um pênalti, né? Muito mal marcado para o Santos, que inclusive depois o VAR tirou. Escandaloso, né? Escandaloso, assim, é absurdo completamente. É absurda a marcação no campo. E aí, ainda bem que existe o VAR, ainda bem que estamos no tempo do VAR para evitar que um absurdo Isso. como esse siga, né? Porque assim, é em momentos assim que parece que a galera que fala que o VAR é ruim e tudo mais desaparece, né? Porque imagina se não existe o VAR num lance num jogo como esse, né? Você ter acabado com a partida. Porque foi assim, primeiro lance do jogo, um pênalti mal marcado que poderia simplesmente destruir completamente o jogo. E aí, quando tem essa marcação de pênalti, Fábio, tava 12 a odd para o Vitória vencer o jogo. 12 nas casas de apostas. Justamente porque o Vitória já não era favorito e ainda teve um pênalti como esse. Então mostra o quanto o Vitória se superou para conseguir o resultado. E aí, Fábio, eu acho que o resumo do jogo hoje, se fosse para dizer o jogo todo em uma palavra, essa palavra é venturismo. Hoje a gente viu o venturismo assim na veia, o venturismo raiz Hoje. dentro de campo, e que isso não é nem de longe algo ruim, tá? Isso é um grande elogio à estratégia que foi montada por Jair Ventura para a partida de hoje. O Vitória hoje, Fábio, teve a sua menor posse com o Jair Ventura no comando, que muito provavelmente foi a menor posse do Vitória no ano. Eu não sei nem se no 8-0 o Vitória teve uma posse de bola tão baixa quanto hoje, foi 27%. Só que só olha para essa posse de bola e acha que isso é uma notícia ruim ou que isso é algo relatando que o Vitória fez uma partida ruim, abaixo, etc. Quem ou não assistiu o jogo ou assim, é completamente desvirtuado de uma análise de futebol onde os contextos eles precisam ser analisados. Essa posse de bola do Vitória passou longe de ser algo fortuito, que aconteceu porque o Santos dominou ou porque, sabe, o Santos teve as principais jogadas. Na verdade, isso se chama estratégia. O Vitória hoje foi para dentro de campo tendo uma estratégia de jogar a partida dando a bola para o adversário, tendo as linhas baixas, mas buscando aproveitar o contra-ataque. E essa estratégia ela funcionou muito bem, foi muito bem aplicada. A gente viu um Vitória, Fábio, que, por exemplo, até em termos de laterais, muitas vezes o lateral que o Vitória cobrava era buscando a bola na frente para tentar cavar uma falta, ganhar uma jogada ali no pivô com o Renzo Lopes. Então, foi tudo pensado, esquematizado para a equipe funcionar dessa maneira e funcionou. Foi um começo de jogo onde até os 15 minutos ali, e na verdade não só até os 15 minutos, eu acho que dá para dizer que o primeiro tempo do jogo foi um primeiro tempo muito feio, tá? Assim, o torcedor que não era nem de Santos nem de Vitória, que estava assistindo o jogo, deve ter desistido em algum momento, porque o jogo realmente não acontecia muita coisa. O que, obviamente, era algo positivo para o Vitória, né, que estava com essa estratégia, como eu falei. Mas até os 15 minutos ali, era um Vitória que realmente não conseguia dar sequência. A bola ia muito naquele bate e volta. Né? O Vitória tentava sair com a bola, ela batia no ataque e já voltava com o Santos. Mas, ao mesmo tempo, era um Santos que também não chegava com o menor perigo. Né? O Santos teve uma chegada pela lateral esquerda de defesa do Vitória, onde teve um dos poucos vacilos ali de Ramon na partida, que mais uma vez fez uma boa partida. Mas fora isso, nada demais. E eu faço esse recorte dos 15 minutos porque foi ali onde chegou a ter a primeira, os primeiros momentos do Vitória crescendo no jogo, começando a entrar um pouco mais na partida. Se alguém estiver ouvindo algo aqui, é porque em São Paulo resolveu fazer frio mesmo em outubro e o meu cachorro está aqui, ele às vezes fica cavando para tentar se salvar aqui no frio. E aí foi a primeira vez, basicamente, que o Vitória conseguiu chegar um pouco mais ao ataque. O Vitória foi ter uma primeira chance ali, um cruzamento, o Aitor finaliza travado, isso já foi até um pouco depois, próximo ali aos 25, mas a partir dos 15 do primeiro tempo eu faço esse recorte, e foi um momento onde o Vitória conseguiu começar a tranquilizar mais o jogo. E esse tranquilizar mais o jogo foi o retrato de basicamente o primeiro tempo inteiro. Por mais que o Santos tivesse mais a bola, mas quem teve os lances de maior perigo foi o Vitória. Até antes mesmo de sair o gol do Vitória, eu já vinha com um comentário pronto de que era um primeiro tempo bom do Vitória. Por mais que não fosse um primeiro tempo vistoso, mas foi uma equipe que sofreu muito pouco defensivamente. Você basicamente não É. vai lembrar aqui de nenhum E é o lance que de dá perigo pra do Santos. exigir, né? Assim, não daria pra exigir volume de jogo do Vitória. Assim, é um time que já é limitado. Ele tava sem os seus dois principais atacantes. Era achar um gol e se defender da melhor forma. Assim, o jogo era esse, não tinha o que fazer mais.
Exatamente, e assim, principalmente essa parte, se defender da melhor forma, que foi o que aconteceu e era o ponto central para o Vitória conseguir sair bem do primeiro tempo hoje. Você só vai lembrar, Fábio, de um lance de perigo do Santos, talvez uma cabeçada de Arão no cruzamento, e aí realmente há um vacilo ali, porque ele cabeceia quase que da marca do pênalti sozinho para fora. Tirando isso, o Santos teve finalizações para fora, finalizações fracas, nenhum lance assim de perigo. Enquanto o Vitória, por outro lado, além do lance do pênalti, teve outras chances de contra-ataque que acabou não aproveitando, mas que assim, era aquele lance que você não dá para dizer que era uma chance de gol, porque não chegou a ter a finalização, mas era uma grande oportunidade de você gerar um lance de enorme perigo. Tem um lance que para mim é o mais claro, que até Saulo Lessa está comentando aqui no chat, que é um lance de contra-ataque. Mateuzinho faz uma tabelinha ali com o Aitor, né? Ele dá de peito, o Aitor retorna a bola para ele, e aí depois ele vem com a bola. Há uma discussão se ali foi um vacilo de Mateuzinho ter segurado demais ou um erro puramente de Renzo. Eu acho que o erro foi de Renzo, tá? Porque Mateuzinho, depois da bola, Renzo não consegue fazer o domínio e acaba saindo com a bola. Mas assim, um lance de enorme perigo do Vitória, um lance de muito mais perigo do que qualquer outro, basicamente, que o Santos teve. E tiveram outros contra-ataques, né, que o Vitória poderia ter chegado melhor, mas que acabou vacilando um pouco. E no final das contas, conseguiu o gol em mais uma jogada de contra-ataque, um cruzamento, né, um lançamento, melhor dizendo, de Aitor, e aí um pênalti assim, primeiramente um pênalti escandaloso e completamente atabalhoado de Brazão, porque Renzo Lopes, assim, a gente já viu muitas vezes choques que existem entre o goleiro e o atacante, que muitas vezes não são consideradas faltas, porque às vezes o atacante vai em direção à trajetória ali do goleiro tentando sair com a bola, ele busca uma trombada, não foi o caso aqui. Tanto é que Renzo Lopes nem está olhando para o goleiro, Renzo Lopes está de costa para Brazão, buscando a bola, e do nada ele é completamente atropelado por Brazão ali, que vai é, eu vi até um pessoal comentando no Twitter, inclusive Vitor Lucena, que é humorista, dizendo assim: ah, não pode nem subir mais na cacunda do jogador, que é falta, que absurdo. É. E, e aí o pênalti Não, marcado, teve gente Mateuzinho. que reclamou, dizendo que não foi pênalti. Não, veja, Neymar publicou no Twitter que qual é o nome? A arbitragem precisa se profissionalizar, que é um grande absurdo a marcação daquele pênalti. Veja, é uma verdade, precisa se profissionalizar, mas esse caso não ter sido marcado no tempo normal É. é um motivo pelo qual a gente precisa Uma profissionalizar. joelhada Como na cabeça do jogador não é pênalti, enfim. Então, Assim como o pênalti logo no começo do jogo, né? Que também foi um grande absurdo, como a gente já retratou aqui. E aí o Vitória consegue esse gol para premiar um primeiro tempo muito bem organizado, né? Muito bem montado por Jair Ventura dentro da sua estratégia. E aí, voltando para o segundo tempo, o Vitória ele tem basicamente apenas uma mudança, né? A saída de Edu, que tinha levado um cartão amarelo para a entrada de Neres. E aí a gente tem um começo de segundo tempo que mantém a tônica do primeiro, um Vitória baixa suas linhas, procura o contra-ataque e chega a ter já com 3, 4 minutos do segundo tempo uma chance no contra-ataque, um lance que Mateuzinho rouba a bola, lança para Renzo Lopes, ele carrega, depois faz o lançamento já no momento ali que não era a melhor jogada, mas foi o que ele conseguiu naquele momento, e Aitor finaliza muito fraco, melhor dizendo, e a bola fica com o goleiro. Então, mais um demonstrativo de que as chances de contra-ataque continuariam existindo, e na verdade eles iriam aumentar, né? Porque o Santos, obviamente, com o passar do tempo, ia se é. lançar cada vez mais ao ataque do desespero. E Proporcionalmente, o aí, Vitória foi mais perigoso que o Santos. foi. Assim, quando o Vitória começava a encaixar um contra-ataque, você sentia muito mais perigo do que o Santos girando a bola, cruzando na área. Enfim, que você via que ali não ia sair nada. Ou a chance de Eu sair alguma acho coisa seria bem pequena. Eu acho, Fábio, que existiu um recorte ali no segundo tempo, que deve ter durado 10, 15 minutos, 20 minutos, eu não vou lembrar exatamente qual foi o tempo, mas existiu um recorte ali onde o Santos, assim, chegou com muito perigo. Não em muito perigo, assim, chances muito claras, mas, assim, uma pressão muito grande, sabe? Onde o Vitória não conseguia respirar. E aí você chegou a ter lances seguidos ali de cruzamento na área, aí você fica naquela apreensão. Então teve um recorte ali que foi assim, depois desse lance aí que o Vitória teve, até talvez um pouco depois das primeiras mudanças que Jair Ventura faz, que realmente foi um momento onde talvez o torcedor do Vitória mais viu o jogo e pensou: caramba, a qualquer momento pode sair um gol. Talvez tenha sido esse recorte, mas não foi um recorte tão longo.
Tá? Nesse recorte, eu acho que o principal lance, que aí foi assim um lance tenebroso por parte do Santos, foi aquela tentativa de Guilherme de um peixinho quando a bola Isso. está no pé dele. Né? Ali foi uma chance claríssima que o Santos teve, de fato, para marcar o gol. Antes ali tinha tido um lance que a bola vem pela esquerda, né? Uma jogada pela esquerda de ataque do Santos, em cima de Cáceres, que tem um cruzamento de Barreal também, tem uma finalização de primeira que vai para fora. Foi uma sequência ali de alguns lances onde o Santos foi levando perigo, gostando do jogo. Mas Mais aí chance depois clara também. mesmo, só essa do Guilherme, né? Só, Assim, que ele só tava não. livre e tal. O resto era chute de fora da área e o famoso Bumba Meu Boi na área, né? Não, depois desse lance de Guilherme, Fábio, o Vitória chegou com muito mais perigo que o Santos. O Vitória esteve muito mais próximo do 2-0 do que o Santos de empatar o jogo. Por isso que eu faço esse recortezinho ali, que foi um Teve período bola na trave, né? No finzinho, né? que também é completamente normal. Você tá jogando 90 minutos na casa do adversário, com todos os seus desfalques, com essa estratégia, vai ter um momento onde você vai correr um pouco mais de risco. É normal, é natural. Você não está enfrentando qualquer um do outro lado. Sabe? Você está enfrentando uma equipe que tem Barreal, que tem Roleiser, que tem Guilherme, enfim, as coisas vão acabar acontecendo. E mesmo assim o Vitória passou ileso. E depois disso, como eu bem falei, e você concordou, o Vitória esteve mais próximo de marcar o segundo gol do que o Santos de empatar. Teve bola na trave, teve uma chegada também que teve uma jogada que era com Oswaldo e Renzo Lopes, até antes da bola da trave, que o Oswaldo, na hora da finalização, é cortado. Enfim. E aí, para sacramentar de fato ali a vitória no final de tudo, eu acho que um lance que foi importante para ficar a imagem de um cara que foi muito importante no resultado de hoje, que é Lucas Arcanjo. Né? Uma finalização quase que na última bola do Santos de fora da área e uma belíssima Isso. defesa de Lucas Arcanjo para garantir ali 1-0, que no final o retrato é esse. Foi um Vitória que soube jogar o jogo, um Vitória que teve uma estratégia que funcionou, e digo mais, foi um Vitória que, se tivesse tido um pouquinho mais de carinho com a bola no último terço, teria tido uma vitória muito mais tranquila. Não seria nenhum absurdo se a gente estivesse falando aqui de um jogo que foi 2-0, sabe? O Vitória ele fez por onde chegar ao segundo gol. O Vitória teve uma bola na trave, o Vitória teve outras oportunidades de contra-ataque, porque teve várias bolas ali que chegava no último terço e o Vitória se embananava na tomada de decisão e não virava uma finalização de perigo, como o lance, por exemplo, que a gente teve de Lucas Braga. Então, na verdade, eu acho que seria até um recorte natural se o Vitória tivesse chegado no 2-0, mas no final do dia o que importa é o saldo positivo dessa vitória, esses 3 pontos. Um Vitória que está completamente inserido no campeonato e que eu acho que a pergunta que todo torcedor do Vitória e talvez torcedores de outros clubes que estão acompanhando aqui essa live também estão se fazendo nesse momento, que é como o Vitória não trouxe Jair Ventura antes, né? Como o Vitória não trouxe Isso. Jair Ventura no momento ali que teve a efetivação de Rodrigo Chagas, que inclusive era uma especulação muito forte, né? O nome de Jair Ventura. Eu acho que essa pulga atrás da orelha tá aí para todo o torcedor do Vitória imaginar o que poderia ser o cenário do Vitória hoje se tivesse feito essa mudança antes do tempo ali. Bom, águas É, passadas, o que importa é que hoje a gente está falando de um Vitória que, de 5 jogos com o Jair, tem 3 vitórias e 2 derrotas. Então, 66,6% aí por cento de aproveitamento. Um aproveitamento mais do que suficiente para a equipe se manter. A tabela é dura daqui para frente. O Vitória basicamente acabou, né, seus confrontos diretos, porque ele não enfrenta mais Juventude e Fortaleza, ele não enfrenta mais o Santos, mas obviamente que tem uma série de times ali na frente que, como você bem lembrou, se tornaram confrontos diretos. Né? Você tem um Internacional que o Vitória vai enfrentar, pode ser um confronto direto. Você tem um Red Bull Bragantino que o Vitória vai enfrentar, que pode muito bem ser um confronto direto, né, em determinado momento do campeonato. Então, não é uma tabela fácil, não é uma situação simples, o torcedor do Vitória sabe disso, mas é um torcedor do Vitória que hoje tem muitas razões para acreditar, porque mesmo com o elenco esfacelado, que foi hoje para Vila Belmiro, conseguiu fazer um jogo muito competitivo e voltou com os 3 pontos de forma merecida. e só voltando um pouco nessa questão da demora, né, para trazer o Jair Ventura, que eu acho que se o Vitória não escapar, eu acho que vai ser o maior arrependimento, né, da diretoria do Vitória, porque o Carille é demitido depois do 8-0, né, para o Flamengo. O Rodrigo assume no jogo contra o Atlético, ele até vence, e aí eu não vou nem ser engenheiro de obra pronta e falar, pô, era pra ter tirado já nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Pô, o cara ganhou um jogo, ok, dá mais um jogo pro cara, assim, não acho também absurdo. Mas o time perde pro Fortaleza e depois ia ser data FIFA.
E aí, aí você, pô, no jogo contra o Fortaleza, pô, Tempo, realmente. né? E assim, era o time certo, pô. Pô, o Rodrigo Chagas eu acho que não dá. Tudo bem, ganhou aquele primeiro jogo, mas contra o Fortaleza ficou muito claro que o Vitória precisava de um outro treinador, né? E aí ele segue pro jogo contra o Fluminense e o time perde, né? E o Jair Ventura assume no jogo contra o Grêmio, que é até um jogo que o Vitória já mostra evolução, apesar da derrota por 3-1, mas um jogo que o Jair Ventura chega na quinta-feira, o jogo é domingo de manhã, né? Então ele não tem praticamente tempo, né, para trabalhar com o elenco. Então, claro que o Si não entra em campo, mas se ele tivesse assumido após o jogo contra o Vitória com um período de data FIFA, cara, eu tenho plena convicção que o Vitória teria pontuado em pelo menos um desses dois jogos, Fluminense ou Grêmio, assim. E Fluminense foi um jogo que ele ficou com um a mais, enfim. Teve o Dudu também que foi expulso, aí ficou 11 contra 11, até por um erro do técnico, né? Porque esse jogo aqui, o Dudu tava muito na cara que ia ser expulso, ele já tinha feito outras faltas e ele continuou em campo. Talvez o Jair Ventura mais experiente, né? Tivesse lá uma leitura melhor e isso tivesse mudado a história do jogo, mas claramente o Jair Ventura era para ter chegado, né, no Vitória, ter assumido o comando ali, no mínimo no jogo contra o Fluminense, né? E aí ele teria mais tempo, enfim, o time teria essa evolução que a gente viu, sobretudo nos últimos dois jogos, né? Até defensivamente, um time sofrendo menos defensivamente. Ele já teria um pouco mais cedo em um jogo que ele toma 4 gols do Vasco, talvez não tomasse, tivesse um resultado melhor, enfim. Então, ainda não se salvou. Se escapar, beleza, deu certo, tudo bem. Mas se não escapar, eu acho que o meu xará lá, o Fábio Mota, vai se arrepender eternamente de não ter chamado o Jair Ventura ali, pelo menos depois do jogo contra a equipe do Fortaleza. E olha que se a gente voltar mais no tempo, Fábio, por que não no lugar de Carille? E isso. Por que não? Porque assim, muito provavelmente se tivesse tocado o telefone de Jair Ventura naquela época, ele teria ido. Era uma oportunidade, era um Vitória que inclusive está numa situação até melhor na tabela, né? Tava muito mais próximo da briga do que agora, quando ele assumiu, que já estava numa situação mais crítica, né? Então, até no lugar de Carille mesmo, Jair Ventura teria sido uma escolha melhor. A gente nem entrou nessa, mas poderia ser uma cobrança aqui. É, Mas pelo menos no momento de saída de Carille era o nome, assim, para mim era muito automático. Me surpreendeu muito o Vitória ter ido pelo caminho ali de Rodrigo Chagas, enfim. Mas é isso. Águas passadas, o que importa é olhando aqui para frente, o Vitória rompe a barreira dos 30 pontos e está completamente inserido na disputa. E é engraçado, Fábio, assim, o torcedor do Vitória, tenho certeza que ele também tem esse sentimento. Pô, é um campeonato que sempre estava ali, a pontuação lá embaixo e tal. Aí quando o Vitória reage agora, parece que o campeonato resolveu ser a média alta de pontuação, né? Porque a equipe tem 2 pontos a mais que ano passado, como a gente já falou aqui, né? Como você trouxe essa informação, e ainda assim está dentro da zona, né? Eu acho que o mais importante, o mais alentador, é o que o pessoal vem falando no chat. Não é apenas que o resultado está vindo de forma fortuita. É que o Vitória está fazendo por merecer. Não jogando futebol super vistoso, até porque o torcedor nem quer isso e nem precisa disso, mas sendo extremamente competitivo. O Vitória hoje tem a certeza que, assim como a gente já viu o Vitória do ano passado, por exemplo, quando teve os bons momentos na tabela, é um Vitória que todo time do campeonato olha hoje e não é fácil de ser batido. E isso é muito importante. É o primeiro passo para você conseguir o objetivo, é você não ser uma equipe que leva gol de toda maneira ou que é fácil de ser batido. O Vitória está sendo extremamente competitivo. E só para finalizar, Fábio, eu sei que ficar comparando com o ano passado é complicado porque são equipes diferentes, são treinadores diferentes, são campeonatos diferentes, são contextos completamente diferentes. Mas eu, com essa vitória do Vitória hoje, eu lembrei, talvez o torcedor tenha lembrado também, da vitória do Vitória no passado contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Foi uma vitória mais cedo, foi logo na abertura do retorno, mas era também um momento assim muito decisivo para o Vitória se manter vivo no campeonato, contra um adversário complicado, contra um adversário que nunca tinha vencido, o Vitória também nunca tinha vencido no Allianz, e agora também conseguiu esse resultado aí. Quem sabe é a força que faltava para nessa reta final a equipe buscar os resultados que precisa. muito bem, vamos para o campinho? Bom, vamos começar o campinho, Arthur Silva, com o Lucas Arcanjo.
Para mim, muito bem, tá, Fábio? Eu ia colocar o bem para Lucas Arcanjo, mas eu acho que a defesa que ele faz ali quase que no último lance merece o muito bem. Foi um cara que, como a gente já falou, o Santos, por mais que tenha tido mais a bola, etc., não levou tanto perigo, mas é um jogo sempre perigoso, né? Porque é aquele jogo que você está sempre no limite ali, você devido à sua estratégia, então você não tem como cometer nenhum erro. E Arcanjo, mesmo nas bolas mais simples, não cometeu nenhuma falha. Eu gostei também dele hoje na saída de bola, tá? Que normalmente é algo que ele acaba pecando bastante. Conseguiu sair bem muitas vezes, desafogar da pressão, encontrar bem os jogadores para participar do jogo, controlar um pouco ali o tempo do jogo, saber dosar, não acelerar quando não era necessário, fazer o velho passar do tempo ali de forma correta, não levou amarelo, por exemplo, não correu esse risco, então muito bem aí para Lucas Arcanjo. Um cara que a torcida do Vitória tanto critica e eu desde o ano passado defendo aqui e hoje estou mais uma vez defendendo. Não é possível que hoje tenha alguém que ainda fale de Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo tá longe de ser um problema, né, pro Vitória. Bom, vamos pro trio de zaga, né? Alter, que voltou de suspensão, o Edu e o Zé Marcos. E o Neres também, né? Aproveita para avaliar o Neres, que também jogou bastante. Eu acho que foi uma partida boa, tá, Fábio? Da zaga do Vitória. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar. Eu gostei bastante de todos, tá? Halter, ele tem um ponto negativo porque o lance de Guilherme, que foi o lance de maior chance do Santos, para mim foi uma falha de Halter. Halter larga Guilherme na marcação, vai para o meio da área e ele acaba não conseguindo fazer o corte de cabeça. E aí por isso que Guilherme recebe sozinho. Mas ao mesmo tempo, tirando esse lance, eu acho que Alter foi o que jogou melhor entre os zagueiros. Eu gostei também da entrada de Neres, não achei que foi mal. Edu eu achei que foi razoável. Eu vou colocar o razoável para Edu. Eu achei que ele perdeu alguns combates ali é, no primeiro tempo, tá? Então não vou ficar nada acima de razoável para Edu. Zé Marcos, eu acho que foi uma atuação discreta, que no caso de Zé Marcos eu acho que é algo positivo. Ele não vinha de uma atuação boa no Bavi, por exemplo. É, O resto eu vou colocar o jogou bem, tá? Neres, Zé Marcos e Alta. E aí eu acho até que é justo, porque foi um segundo tempo onde o Santos deu mais trabalho para a zaga, né? O Santos teve mais ímpeto, teve mais volume no último terço. Então a zaga precisou trabalhar mais. Alter teve acima dos outros, mas como ele teve uma falha maior, então por isso que ele na média vai ficar a mesma nota. Muito bem, vamos para as laterais. Cáceres e Ramon. Eu vou colocar bem para Cáceres e muito bem para Ramon, tá? Eu acho que os dois fizeram uma boa partida, mas eu vou colocar Ramon num degrauzinho acima. Gostei bastante da partida de Ramon. Defensivamente, muito importante a partida de Ramon, porque era o lado do Santos onde estavam os principais jogadores, né? Ele teve Barreal caindo muitas vezes por ali, ele teve Roleiser tentando muito jogo por ali e ele conseguiu suportar muito bem na marcação. Ramon, que é um cara que chegou numa necessidade latente do Vitória porque não tinha lateral esquerdo. Pelo que eu pude acompanhar, e aqui eu faço até, já deveria ter feito esse disclaimer até antes, né? Talvez o torcedor do Vitória pegue no pé, eu não estou conseguindo acompanhar o Vitória da mesma forma que eu acompanhei no É, passado, tá? Mas Ramon, quando chegou, eu tinha uma expectativa que ele ia bem, mas ele demorou demais para engrenar, tá? Não foi bem, não foi bem. E agora ele finalmente parece ter entrado no ritmo que o torcedor esperava. Fez um Bavi excelente e mais uma vez uma ótima partida hoje. Boa notícia aí para o torcedor do Vitória de talvez ter um pouco mais de tranquilidade nessa lateral esquerda que desde a saída de Lucas Esteves foi uma preocupação tão grande para o torcedor, né? Teve um momento bom ali com o Jamerson antes da lesão dele. Jamerson vinha sendo destaque, mas aí quando ia resolver, lesão. E agora parece que vai conseguir ter mais tranquilidade com o Ramon. Então, muito bem aí para Ramon. então a defesa quase toda ela, né, bem avaliada, né? Não poderia ser diferente, né? Defensivamente foi um grande jogo do Vitória. E os volantes, Baralhas e Ronald, né? Esse R. Lopes é o Ronald. Eu não gostei de Ronald, tá? Ronald, eu vou colocar o laranjinha para ele. É um laranjinha que poderia ser até o vermelho. Eu achei Ronald perdido na marcação, é, mal, sabe? Com a bola no pé também, que muitas vezes a marcação era já um ponto negativo de Ronald, mas ele com a bola no pé conseguia sobressair, sendo aquele motorzinho, levando a bola ao ataque. Não funcionou também nesse aspecto hoje.
talvez eu esteja dando laranja aqui de forma mais condescendente, porque o resultado foi positivo, mas eu não gostei da atuação de Ronald. Baralhas eu achei razoável para Baralhas. Eu acho que foi uma partida discreta. hum, não foi um destaque tão grande assim. Vou colocar o razoável para ele. E o razoável para o William Oliveira também, que entrou no segundo tempo ali. Eu acho que não. É um razoável quase que um sem nota, tá? Para o William Oliveira. Muito bem. Mateuzinho, autor do gol. Jogou bem. Jogou bem para Mateuzinho. Bem ou muito bem? Tô na dúvida agora. Eu vou colocar um muito bem, tá? Vou colocar um muito bem, vou dar essa moral para É. Mateuzinho. E aí eu vou dar uma moral também pela recuperação do jogador, tá? E assim, Eu é um acho que jogador que tava. Assim, ele bateu o pênalti em má fase. Assim, é um jogador, foi um pênalti sim, decisivo. Um jogador que não vinha em boa fase, né? Assim, então, era uma responsabilidade para um jogador que não tava com confiança. Ou pelo menos as atuações não passavam essa confiança para ele. É um jogador que tava na reserva, jogou hoje por causa dos desfalques. É o cara que vai lá bater e faz. Então eu acho que isso tem muito mérito também. eu acho que o jogou bem talvez tenha sido a minha questão da expectativa com o Mateuzinho, né? Que a gente sabe o que o Mateuzinho é capaz. A gente já viu o Mateuzinho jogar partidas fantásticas aqui pelo Vitória. E hoje não foi uma dessas partidas. Então, a gente não viu o Mateuzinho versão Prime, vamos dizer assim, a melhor versão dele. Mas eu acho que a gente precisa valorizar aqui o contexto, como você bem disse. É um cara que está voltando de lesão, ainda não está na sua melhor forma física. Tanto que Sabe ele quanto tempo saiu sem fazer gol? Ou sem participar diretamente de um gol? meses, com certeza, não sei quantos. 6 meses. 6 meses, é muito tempo. Desde 16 de abril. abril ele fez um gol na vitória do Vitória contra o Fortaleza na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É muito tempo, é muito tempo. E, e aí a gente precisa valorizar isso, né? Que é um cara que está voltando. Ele sai, por exemplo, na primeira leva de mudanças do Vitória ali no segundo tempo. Né? No intervalo a gente tem a mudança Edu por Neres, mas no segundo tempo tem as mudanças ali do Vitória. Ele sai nesse momento, então já é um demonstrativo de que é um cara que não está na melhor parte física e mesmo assim foi decisivo com gol. Teve a jogada de Renzo Lopes, tem outra jogada no segundo tempo, logo no comecinho ali, que ele rouba a bola e lança muito bem para Renzo Lopes. Então no seu contexto atual, o Mateuzinho foi um cara extremamente útil hoje e também decisivo, como você falou, ter chamado a responsabilidade ali no pênalti. Acho que muito bem, tá justo aí para ele. Bom, vamos para o espanhol Aitor Cantalapiedra. Esse nome maravilhoso. Aitor é difícil a avaliação. Eu acho que eu vou colocar o laranja para ele, tá? Eu achei um primeiro tempo razoável de Aitor, um pouco sumido, mas eu achei que ele foi lúcido quando participou do jogo no primeiro tempo. Tem o lance, por exemplo, do lançamento para o pênalti de Renzo Lopes, foi um lançamento de Aitor. O lance que Mateuzinho tabela e depois sai para fazer a jogada para Renzo Lopes no contra-ataque, a tabelinha de Mateuzinho foi para Aitor. Então, um cara que não esteve tão presente no jogo, mas quando participou, fez bem. Só que no segundo tempo eu achei que ele errou bastante. Não conseguiu dar sequência a algumas jogadas, principalmente ali pelo lado esquerdo, onde ele estava caindo mais na segunda etapa, e se enrolou algumas vezes com a bola. Então, por isso que eu vou colocar um laranjinha, mas assim, é, poderia ser um amarelo, mas eu vou no laranja, tá? Para Heitor. E o Renzo Lopes? Substituiu bem o Kaiser? Eu vou colocar amarelo, tá? Para Renzo Lopes, porque com a bola, ele basicamente não fez nada. Até porque ele quase não tocou na bola no jogo de hoje. Mas foi um cara que foi muito importante nessa estratégia do Vitória de amarrar o jogo, de ganhar tempo, de fazer o jogo picado, de ganhar faltas, de ganhar campo. O tanto de falta que ele apanhou muito nesse jogo, viu? No primeiro tempo ele já estava com o nariz sangrando, aí saiu, voltou, depois levou outra lapada, levou o pênalti. Então assim, é um cara extremamente raçudo, extremamente útil dentro do jogo do Vitória. Eu não vou conseguir colocar nada além do amarelo, porque é um cara que com a bola não fez nada no jogo, eu não vou colocar acima do amarelo. Mas o que eu costumo falar de o jogo sujo que o centroavante muitas vezes precisa fazer, eu acho que Renzo fez muito bem. Tá? Foi um cara importante para o Vitória nesse aspecto. O que vai pesar aqui é ele ter desperdiçado o lance do primeiro tempo, né? Que foi uma chance ali que o Mateuzinho deu para ele se enrolou com a bola. Talvez o amarelo ele seja um pouco demais porque o cara teve essa limitação, mas assim, brigou muito. Eu vou valorizar essa briga dele porque eu acho que foi muito importante para o Vitória essa raça que ele demonstrou.
E ele que sofreu o pênalti, né? Bem lembrado por Alan Isso. aqui, o pênalti foi ele que sofreu, então assim, apanhou demais, pô. Merece valorizar o cara aí, porque foi um guerreiro dentro de campo. O Vitor Carvalho achou pouco, tá? Ele falou: Renzo amarelo é brincadeira. Acho que ele queria um verdinho, possivelmente. Ou ele queria uma nota Será? menor? Acho que Ou será não, que ele né? queria nota menor? Porque Renzo é uma avaliação complicada, tá? É. Então, o Tem, centroavante, o tem time os dois lados da atacou moeda. pouco, né? O Saulo Lessa fala que ele é um Carlinhos com raça. E o E aí, Marcelo Anjos fala avaliando que ele foi Carlinhos, sarrado. eu vou colocar. Eu não sei, eu não acho que é o suficiente para Verdinho, mas eu vou colocar o amarelo para Carlinhos também, e é um amarelo positivo. Carlinhos, quando entrou, tinha esse receio que Saulo falou de ser um cara meio morto para não fazer o trabalho que Renzo está fazendo, sabe? Não conseguir dar sequência nisso, mas eu achei que Carlinhos hoje entrou ligado no jogo, participando. Tem um lance, por exemplo, que ele recupera a bola atrás e cava uma falta muito bem. Eu acho que Carlinhos teve uma participação interessante. Eu não vou colocar o jogou bem para não superdimensionar, mas é um amarelinho aqui positivo, tá? Quem estiver assistindo a live, esse amarelinho de Carlinhos aqui é uma menção positiva para ele. É só um motivador, né? Pra ele, pô, entrou, o time manteve a vitória, vamos dar um. Cara tão criticado, né? Vai o amarelinho aí pro Carlinhos. E o Lucas Braga quase ia ter no lei do ex, né? Foi ele que acertou a trave no final do jogo, né? Foi. Não gostei não, viu? Porque é incrível quanto ele não consegue dar sequência nas jogadas. Pouco tempo antes tem um lance de contra-ataque que Aitor dá um lançamento para para Lucas Braga e ele tem uma finalização horrenda assim, muito mal. Ninguém sabe direito se ele finalizou, tentou tocar para a área, enfim, tem até essa dúvida. Não sei se é o suficiente para o laranja ou se eu vou estar. Como eu coloquei laranja para Aitor, eu acho que Lucas Braga tem que ser laranja. Não tem como ele ficar acima de Aitor, não, tá? Então eu vou colocar o laranja para ele. Oswaldo, o interminável. Tem um lance logo quando ele entra que ele desperdiça uma oportunidade boa de contra-ataque. Ele faz a puxada errada, eu acho, ali na jogada e tem o corte da defesa. Mas depois ele que faz a jogada ali que Lucas Braga poderia ter marcado, né? Eu vou colocar um amarelinho para Oswaldo. Eu acho que também foi importante a experiência ali, amarrar o jogo muitas vezes, sabe? Quando a bola estava no ataque, voltar com calma, tranquilizar. Acho que o amarelinho tá justo aí para Oswaldo. Muito bem. Jair Ventura, aí depois você revela o melhor em campo. Ah, eu vou colocar muito bem para Jair, tá? É, Porque pegou um elenco com muitos desfalques para o jogo de hoje, conseguiu montar uma estratégia que funcionou e não apenas pelo resultado. O jogo do Vitória hoje aconteceu como Jair Ventura tinha planejado e trouxe um resultado gigantesco na bagagem. Eu acho que não tem como ser diferente a avaliação aí de Jair Ventura. Foi um protagonista do jogo de hoje. aí se você pegar, pô, o Santos teve 73% de posse de bola. Teve 3 escanteios, que foi a mesma quantidade do Vitória, e teve 4 finalizações no alvo, assim. Então, não sofreu, né? Assim, teve um recorte ali de mini sufoco, mas para um time que fica tão pouco com a bola ter um jogo relativamente tranquilo, né, defensivamente, então é muito mérito, sem dúvida nenhuma, do nosso querido Jair Ventura. Bom, melhor em campo, Arthur Silva. Temos algumas opções aí. Seria Arcanjo, Ramon, Mateuzinho. Tecnicamente, eu acho que Ramon foi o que fez a melhor partida. Mas eu vou dar essa moral para Mateuzinho. Dá essa moral pro homem. Decidiu o jogo, marcou de pênalti, tá recuperando. Mas assim, eu acho que tecnicamente, se a gente fosse fazer uma análise puramente do que teve ali nos 90 minutos, eu acho que Ramon foi o jogador mais completo que o Vitória teve hoje. Até por ter participado mais tempo dentro de campo, foi importante nas duas fases, ofensiva e defensiva. Mas vamos dar essa moral aí para Mateuzinho, porque o ponto que você trouxe também é muito importante. O cara chamou a responsabilidade num pênalti ali decisivo, né? Assim, por mais que seja um pênalti, uma grande O cara chance, sem mas jogar direito, é, lesão, volta, sente de novo, 6 meses sem fazer gol, torcida já sem. Se ele perde esse pênalti hoje e o Vitória perde, pô, uma pressão seria gigantesca.
Gigantesca, assim. Então tem que valorizar e fez uma partida boa, tá? Se doou, brigou. Como eu falei, teve bola recuperada no meio de campo, buscando contra-ataque. Tem um outro lance de contra-ataque que ele tá muito bem na jogada, leva uma falta de Escobar ainda no primeiro tempo, fortíssima. É até um lance depois que Cáceres segue com a bola por um lance de vantagem, né, que o árbitro dá, faz o cruzamento e tem a finalização de Baralhas que acaba sendo um pouco fraca, mas é, vale completamente aí a menção positiva a Mateuzinho como o melhor em campo. Muito bem, é isso, né? O Vitória volta a campo contra o Corinthians. Bom adversário, hein? O Corinthians fora de casa, ele lá. O Corinthians tá se confiando na Copa do Brasil, né? Ele meio que larga os jogos fora de casa. Perdeu pro Sport, por exemplo, né? É um time que em casa ele até dá um gás, né? Porque a torcida tá lá também, os caras também não vão largar 100%. Mas fora de casa é um adversário bem viável, hein, Arthur Silva? Viável, não, com certeza. Assim, obviamente, não é jogo fácil, até porque na Série A, qual é o jogo fácil, né, que você vai ter? Então, jogo complicado, mas que o Vitória tá completamente inserido e um resultado totalmente viável, né, como você falou. E seria um resultado fantástico, né? Você conseguir ter 3 vitórias seguidas, muito provavelmente sairia da zona com um resultado positivo desse. Aí sim, depois tem um jogo mais complicado contra o Cruzeiro, então é importante você conseguir somar pontos contra o Corinthians, até para ir para o jogo contra o Cruzeiro com um pouco mais de tranquilidade, né? E o Vitória vai ter voltas importantes, né? Vai ter de volta os 4 desfalques que a gente falou aqui. Por outro lado, infelizmente, vai acabar perdendo o Cáceres. Salvo engano, o Cáceres foi o único jogador hoje que estava pendurado e levou amarelo. É um desfalque importante. É um cara que também em idas e vindas. Essa temporada ele oscilou bem mais do que na passada, mas era um cara que fez duas boas partidas nessas 2 últimas vitórias aí do Vitória. Vai ser um desfalque aí importante para o próximo jogo, mas o Vitória eu acho que encontrou a sua forma de jogar, encontrou. Não obrigatoriamente que vai jogar sempre como jogou agora, mas eu acho que Jair está encontrando o elenco, sabendo como o elenco se comporta, as variações de jogo que ele pode ter, porque essa atuação que que o Vitória teve hoje, pode ser que ele não utilize desde o começo contra o Corinthians, mas pode ser um recorte ali da partida, né? Uma estratégia para um determinado momento do jogo. Então, é sim para o torcedor do Vitória ter confiança e lotar o Barradão, que eu não tenho dúvidas que estará Isso. lotado e pulsando para essa próxima partida, essa próxima decisão. O Jonilton Matos fala pro Colossal quebrar um tabu desse tamanho, só com um reforço como o de Arthur. Bem-vindo de volta. Ele vai ficar aqui, tá? Nosso querido Vitor Grande Vilar está de abraço, Jonilton. férias, né? Tirou umas férias aí. E o nosso querido Arthur Silva é, vai estar aqui comentando. Vai sair amanhã de 5 horas da manhã, mas tá aqui para comentar o Vitória, viu? Vocês têm que valorizar essa participação de Arthur Silva, que vai ter que enfrentar o Um rodízio sacrifício. paulista amanhã e mesmo assim, rodízio paulistano, e mesmo assim está aqui para analisar esse jogo do rubro-negro. O Jefferson lembrou que o Corinthians, que a Copa do Brasil é só no final do ano, eu sei, é que o Corinthians ele largou assim, os caras estão nem recebendo, os caras só jogam em casa mesmo assim, os caras fora de casa, os caras meio que larga, Depay nem viaja direito, né, jogo fora de casa, enfim. Os caras dá uma fingida, né? E quando for a Copa do Brasil, os caras dão o gás, que é premiação alta, né, também para os caras receber o salário. Mas eu acho que é um jogo bem acessível para o nosso querido Vitória. Valeu, Arthur Silva. Boa noite para você. Durma bem. Até a próxima. Valeu, um abraço aí para a galera. Até mais. Lembrando que Raio X amanhã, tá? Amanhã sairá um vídeo aqui. A hora, você deixa as notificações ativadas, tá? Amanhã, entre 11 da manhã à meia-noite vai sair. Isso eu garanto. É um vídeo do Raio X analisando todo o contexto, tá? Da situação do Z4, o Vitória com esses 3 pontos, né? Empurrando muita gente de volta para a briga e dando um tempero mais interessante pro Brasileirão, né? Porque a disputa era só o do título ali, né? Flamengo e Palmeiras. Agora a gente tem uma disputa também muito interessante na parte de baixo. Obviamente, torceremos aqui pro Vitória se manter, né? Porque eu não quero ver Vitória e Atlético, né? Ter que ver esses jogos eu prefiro não ver. Então, bora Vitória ficar na primeira divisão, né, Arthur? Arthur É que isso. sempre pega jogos do Vitória, é melhor um Vitória e Santos, um Vitória e Corinthians, né?
é mais interessante até pra gente fazer o programa aqui. É Valeu, isso. Kaique, Carlos, Saulo. Galera que tá vendo o corte aí também, deixa o comentário. Gosto sempre de interagir ali também nos comentários. Deixa a sua opinião. O que é que achou aí do programa, das avaliações, o que Isso. achou da atuação do Vitória, desse momento com Jair Ventura. E vamos embora.